dê sabedoria ao Roberto para trazer esse estudo para nós, Senhor. Mas também abre o nosso entendimento, Pai. Senhor, fala os nossos corações, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais. Esteja conosco, Senhor, direcionando todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, lição número 10. Fala de restituição, né? Eu não sei se os irmãos já estudaram alguma coisa em relação a no que diz respeito a restituir, né? A gente está acostumado a até cantar canções, né, sobre restituir, pedir para o Senhor restituir as coisas que nos foram tiradas, as coisas que foram perdidas, né, da nossa vida. Mas a gente vai estudar hoje sobre a restituição dentro da palavra, amém? Então, o estudo da nova criatura, né? Como disse, a gente está acostumado, né, a ouvir somente restitui, Senhor, as coisas que me foram tiradas, mas no finalzinho eu vou estar falando algo a respeito disso, mas voltado para um outro assunto. Então, vou fazer hoje o seguinte: como a gente não está acostumado com a pastora Vera, né, de mandar ali os versículos para quem vai estar lendo, quem não está, então eu queria começar daqui para lá, amém? Eu vou começar com o primeiro versículo, do segundo em diante vai o irmão aqui, a irmã, e na sequência, amém? Então, lição 10, a necessidade de fazer restituição. Muitas vezes temos um pensamento errado sobre a questão de restituição. Nessa lição de hoje vamos aprender do que se trata realmente, o que é restituir ou restituição, tá? Restituição é corrigir uma situação. Deve-se fazer com justiça. A Bíblia diz em Êxodo 22:9, em todo caso de transgressão, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Bom, o Senhor, ele colocou ali, né, em Êxodo, está escrito isso aqui, mas em Deuteronômio, né, em Números fala, a respeito das leis que o Senhor colocou, e um dos mandamentos do Senhor foi esse aqui: está restituindo a perda de alguém, né? Um boi, um jumento, qualquer outra coisa, como disse a palavra. Então, pecamos contra Deus quando enganamos ao nosso próximo. A Bíblia diz em Levítico 6, do 2 ao 5, se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com o seu próximo no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido o seu próximo, se achar o perdido, e nisso houver dolosamente jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se pois houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre o que jurou falso, por inteiro o restituirá. E ainda isso acrescentará a quinta parte, a quem pertence lhe dará no dia em que o trouxer a sua oferta pela culpa. Bom, a gente está acostumado, né? Muitas das vezes a gente pega algo de alguém emprestado, ou então a gente até mesmo pega assim, um consentimento dessa pessoa, e a gente muitas das vezes não restitui isso. A pastora Vera comentou uma vez que um rapaz ele emprestou uma câmera fotográfica e depois não devolveu mais. E ficou por isso mesmo, ele também não foi atrás dessa pessoa. E passado, acho que alguns anos, eu não me lembro mais ou menos quanto tempo passou, mas esse rapaz um dia, que emprestou a câmera, um dia na sua casa ele recebeu uma encomenda. E dentro dessa encomenda tinha uma câmera novinha, irmãos, uma câmera fotográfica. E depois, se eu não me engano, eu não sei se tinha um bilhete ou se ele recebeu uma ligação, não me recordo direito. Mas essa pessoa que tinha pego a câmera emprestada, ela não era cristã. E com o passar desse tempo, desse período em que ele sumiu, né, ficou desaparecido, ele conheceu a Cristo, ele passou a ser cristão, passou a ser uma nova criatura, e eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, tocou no coração dele a respeito de restituir isso, que ele pegou desse rapaz. Então ele foi lá e restituiu. Mas esse rapaz disse que a câmera era muito melhor do que a que ele tinha emprestado. Então, o Espírito Santo faz esse trabalhar na nossa vida. Aquilo que a gente causou de dano a outra pessoa,
né? A gente tem essa coisa do Espírito Santo trabalhar na nossa vida para restituir, né? Então, Deus requer confissão e retribuição nas injustiças. A Bíblia diz em Números 5, do 5 ao 7: Disse mais o Senhor a Moisés: Diz aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido, e pela sua culpa fará plena restituição, e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará àquele contra quem se fez culpado. Ou seja, não é só o ato, irmãos, da gente restituir algo de um bem material, mas também está falando aqui algo que a gente transgredir contra o nosso próximo, né? Isso aqui vai estar falando mais um pouquinho lá na frente. E a gente, muitas das vezes, a gente não tem a noção do que é restituir as coisas no reino, restituir as coisas na vida, na palavra, dentro da palavra, né? Não são apenas coisas materiais, mas diz respeito ao nosso próximo também. Amém? Eu queria que o irmão lesse para mim aí, Romanos 13:5. O irmão vai procurando. Então está escrito aqui, ó: talvez roubar diretamente de pessoas nunca foi um problema para você, mas às vezes, antes da pessoa tornar-se uma nova criatura em Cristo, ela roubou o governo, não pagando imposto ou não pagando uma taxa, etc. Na Romanos 13, do 5 ao 7, vai falar isso aí. Pode ler? Amém. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, deve cada um que deve a quem tributa a quem imposto a quem entendeu, que não é a quem honra, ou quem honra. Está falando sobre tributos, né? E uma passagem que Jesus ele foi perguntado, agora não me recordo direito a passagem, mas perguntando se ele pagaria imposto, né? E aí ele chegou para Pedro: ó, Pedro, a gente vai pagar imposto, então, mas não tinha dinheiro, então ele manda o Pedro ir lá pegar uma moeda dentro da boca de um peixe, né? Então, nós temos que andar corretamente, como diz também a outra passagem, que fala sobre a moeda, né? Que os fariseus foram ali contra Jesus falar: a gente deve, né, pagar imposto e tal. Ele pede uma moeda e fala: de quem está a estampa nessa moeda? É de César, né? Então, é de César o que é de César, e de Deus é o que é de Deus. Acho que a passagem bíblica todos conhecem, né? Sobre essa questão de dar o que é devido ao Senhor, mas também dar o que é devido aos homens, né? Então, a gente não só deve estar restituindo, né, algo que você pegou emprestado, ou a outra pessoa que você causou algum dano, não de material, mas um dano contra a pessoa. E aqui está falando, né, sobre o roubo. Muitas vezes a gente deixa de pagar, né? Um exemplo disso, irmãos, eu posso citar a minha própria vida. Eu fiquei, acho que naquele período, né, que teve ficou ruim, né, o Japão, acho que foi 2008. Fiquei acho que uns 2 anos sem pagar esse imposto. E como não tinha condições de estar pagando, porque eles queriam tudo de uma vez, e a gente vai enrolando, né? A gente vai lá, conversa, às vezes querem de uma vez, e a gente não quis pagar pouco, eles não quiseram receber pouco, e de repente, irmãos, passou um tempo, e aí veio essa cobrança para mim, mas ela veio de uma vez só. Eu tive que pagar isso de uma vez só. Então, por mais que você não queira fazer algo, lá na frente vai dar problema quando a gente passa a servir o Senhor, porque Ele quer que a nossa vida esteja alinhada com a vontade dEle, perante a palavra do Senhor. Então Deus vai criar ou permitir situações onde a gente vai ser obrigado, né, a gente está alinhado. Então o que aconteceu comigo foi isso. Uma outra oportunidade também, antes de conhecer a palavra do Senhor também, eu peguei um carro, comprei, e esse carro eu passei com uma pessoa, esse carro não foi transferido, ficou vindo 2 anos de imposto para mim. E depois de 5 ou 7 anos depois veio uma cobrança para mim. Eles descobriram o meu endereço através da prefeitura, cobrando esse imposto atrasado, que eu nem lembrava mais desse carro. De uma época que eu nem estava mais, que eu nem conhecia a palavra do Senhor.
também veio essa cobrança para mim. E eles também não tiveram assim, falaram que você vai ter que pagar e custa tanto, e vezes isso tinha os juros, né? Então eu fui obrigado a pagar também, né? Então cedo ou tarde a gente, querendo ou não, vai acontecer a gente ter que restituir aquilo que a gente deu a outra, foi como dano para outra pessoa, né? E existem outros exemplos também, né? Mas aqui está falando, irmãos, há também muitos outros tipos de roubos. Se você já roubou alguma coisa, o que você deve fazer se for possível? Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicando. Essa também é uma passagem que todo mundo conhece, né? Do Zaqueu. Fala que ele era chefe dos publicanos, né? E o Senhor Jesus ele tem um encontro com o Senhor Jesus, manda descer lá do sicômoro, vai até a casa dele, e ali o Jesus prega a palavra para ele, ele se arrepende e ele fala: olha, eu me arrependo, né? E se eu fraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, né, irmãos? Então ele quis estar de acordo com aquilo que Jesus revelou para ele ali, né? Então, ele não pensou no ato de ele ficar pobre, porque ele falou: eu restituo 4 vezes mais. Ele não falou: vou restituir o que eu defraudei, mas eu restituo 4 vezes mais. Então, os publicanos naquele tempo, eles defraudavam muitas pessoas. O Império Romano não taxava o imposto, valor tal, mas o publicano ia lá e colocava mais valores em cima, ele cobrava a mais os impostos. Então, certamente, ele deve ter defraudado, mas ele não pensou no ato de ficar pobre, porque diz que ele era rico. Então, ele não pensou nisso. Falou: não, eu vou andar de acordo agora com a palavra, com o que Jesus está me ensinando, o que foi me revelado aqui. E Jesus ainda fala: verdadeiramente hoje veio salvação para essa casa. Então, a salvação não veio somente para o Zaqueu, mas para toda a sua casa. Então, nesse ato, ele falou: não, eu vou restituir. Porque o que é o dinheiro perante o que o Senhor fez na minha vida, né? Não deu salvação apenas para mim, mas para toda a minha casa. Eu esqueci de citar aqui no Romanos 8, Romanos 13, 5 ao 7, né, que foi falado a respeito do que não deveis coisa alguma, nem tributo, nem outro. Eu queria acrescentar o verso 8, irmãos, que a gente não leu. Está escrito assim, Paulo falando: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, o ato de restituir já também engloba outra área, que é o amor. E a igreja, irmãos, que somos nós, a gente tem essa conta para pagar, porque a gente não tem amado as pessoas. Então a gente fala: Senhor, me restitui aquilo que eu perdi. Mas será que nós estamos restituindo o amor que eu devo para o meu irmão aqui? Não devais coisa alguma, a não ser o amor. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, queridos, não basta uma coisa ou outra coisa. Nós temos a inclinação para voltar, não apenas para alguns itens, né? A gente volta só para algumas coisinhas, né? Para restituir. Então, se estamos dando dízimo e a oferta, então dá jogo, eu estou fazendo a minha parte, estou restituindo o que o Senhor me deu, estou dando a 10ª parte, né? E então estamos dentro do padrão. Mas se vermos nosso irmão devendo imposto, nós já o acusamos de excluir. Pô, o cara deve imposto, né? Então a gente já começa a apontar o dedinho, faz assim, né? Mas a gente está esquecendo que tem 3 dedinhos voltando para nós também, né? Então, os pregadores têm o costume de falar, né, que a palavra do Senhor, ela vem com uma espada de 2 gumes, né? Ela corta para quem está ministrando, mas ela corta também para as pessoas que estão ouvindo. Então, irmãos, a gente não pode simplesmente falar apontando para as pessoas, a gente tem que olhar para nós também, né? Então, assim, como foi falado aqui, se você já roubou alguma coisa, o que você deve fazer, se for possível, restituir, amém? Então, tem casos que não é possível fazer uma restituição. Por exemplo, eu vou falar algo de mim, tá, irmãos? Porque, como foi falado, foi eu que falei, né, no sábado lá no aniversário, que
que muitas das vezes, irmãos, o Evangelho, muitas vezes não, todas as vezes, o Evangelho, ele é a exposição, irmãos. Por que eu falo isso? Quando Cristo foi crucificado, a gente é acostumado a ver aquela imagem, né, da cruz e o Senhor ali com aquela venda, né, nas partes baixas. Mas, irmãos, naqueles tempos, quem era crucificado não tinha venda, era todo nu. Por isso fala a vergonha da cruz, porque a vergonha era exposta, né? Então, o Evangelho da cruz, ele carrega, nós temos que carregar isso, nós temos que expor a nossa vergonha, né? Não é simplesmente a gente passa uma maquiagem, eu sou santo. Existe uma vida que você passou, e existe a vida que você está, porque nós somos transformados de glória em glória. Ninguém é santo do dia para a noite, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, muitas das vezes, a gente quer passar uma imagem de que nós somos perfeitos, mas nós não somos. Então, por exemplo, eu tive uma experiência, eu tenho 41 anos, eu conheci o Senhor quando eu tinha 28 anos, mas eu passei uns 6 anos sem estar na presença dele. Vão fazer 7 anos, o ano que vem, em fevereiro, que eu estou firme nos caminhos do Senhor. Então, houve um processo antes de eu estar firme. Então, eu cometi várias coisas. Eu cometi roubo, eu cometi furto, eu fiz tantas coisas que um dia eu posso estar expondo, não agora nessa aula, mas houve roubos, irmãos, que eu cometi no Brasil. Então não tem como eu restituir. Não sei quem é o dono. Então é só o Senhor para perdoar esse tipo de pecado. Mas se eu houver, por exemplo, um pecado que eu cometi contra uma pessoa que está lá no Brasil, é possível eu restituir isso? É primordial que você esteja pessoalmente. Fala, irmão, me perdoe em nome de Jesus por aquilo que eu te falei, por aquilo que eu te fiz. Mas se não for possível pessoalmente, pelo menos por telefone. Olha, irmão, aquilo que aconteceu, me perdoa, né? Foi um tempo que eu não tinha um conhecimento, hoje eu reconheço que eu estava errado, então me perdoa. Então é possível você restituir muitas coisas. Algumas coisas não são possíveis, amém? Número 2. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Diz Romanos 12, 18. Pode ler? Pode ler. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, às vezes, não depende só de nós, né? Seguimos a paz com todos. Porque tem pessoas que realmente não querem, né? Por exemplo, eu cometo algo com um irmão e eu chego com ele, me arrependo e falo, irmão, me perdoa, mas de repente o irmão não quer seguir a paz junto comigo. Eu vou citar um outro exemplo dentro de casa. A Nancy, uns meses atrás, chegou com uma pessoa e falou, olha, o Senhor me disse que é para você fazer isso, né? Porque o Senhor está mostrando que está assim, assim, assim. E essa pessoa tá, na hora recebeu, amém, quis discutir um pouquinho com a Nancy ali a respeito de alguma dessa situação. E, enfim, ela desligou o telefone. E depois que ela desligou o telefone, era uma pessoa que tinha contato, não digo diário, mas semanal. E essa pessoa passou não mais a procurar a Nancy. E a Nancy passou a procurar ela, mandava e-mail, ligava, ela não atendia, nem isso, nem aquilo. E isso perdurou por meses, por semanas. Né? Então ela querendo falar com a pessoa, falou, olha, mandou e-mail, falou, me perdoe. Então foi eu que quis falar isso, né? Eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Né? Então, o Senhor está falando para mim falar isso para você. E essa pessoa chegou até quase a discutir com a Nancy e por fim, irmãos, ela até hoje não fala mais com a Nancy por causa desse assunto. Né? Então, ela falou, olha, você quer seguir a paz com a pessoa, mas a pessoa às vezes não quer seguir com você. Né? Mas, se possível, seguir a paz com todos, amém? Se você tiver inimizades, o que deve ser feito imediatamente? O que diz lá em Provérbios 10, 7? Os bons serão lembrados como um beijo, porém os maus não serão esquecidos.
2 Coríntios 13, 11. Pode ler. Então, Mateus. 2 Coríntios 13, 11. E agora, irmãos, até logo, procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Então, irmãos, o que é isso aqui? Sempre o ato, irmão, de restituir algo. Que está falando aqui, se você tiver inimizade, o que deve ser feito imediatamente, sempre vai partir de nós, irmãos. Se, mesmo que tenha sido, por exemplo, o irmão que fez algo contra a minha vida, ele veio e fez alguma coisa que me feriu, me machucou. Não é simplesmente eu esperar ele vir para pedir perdão para mim. Muitas das vezes eu aqui vou chegar nele e vou falar, olha, né, se eu fiz alguma coisa por você agir dessa forma, então me perdoe. Né? Então muitas vezes sempre, irmãos, é voltado para nós. Né? Nunca é voltado para as pessoas. A gente tem o costume de falar, mas a pessoa pegou contra mim, eu não quero falar mais com essa pessoa. Né? Então, a gente deve, não só simplesmente, porque eu fui injustiçado, mas você deve, vai lá então, faz a sua parte. Se a pessoa não está vindo até você. Né? Então é sempre voltado para nós, amém? Número 4. Quando você pecar contra o irmão, de quem é a responsabilidade de fazer as pazes? Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Bom, mais claro do que isso é impossível, né? É da nossa responsabilidade de fazer as pazes contra a outra pessoa. Por quê? Primeira coisa, por causa do Senhor. Né? O Senhor está falando aqui, ó, se você vai oferecer algo no meu altar, para tudo. Se você tem algo contra alguém, não coloca. Vai lá primeiro, faz as pazes com ele, conserta o que está errado, depois você vem, pega a sua oferta e coloca diante do Senhor. Né? Tudo aquilo que eu e você viemos ofertar, colocar no altar do Senhor, quer seja um louvor, quer seja uma oferta, tudo que você vier a fazer em nome do Senhor, dizendo ser para o Senhor, deixa de lado. Corre e vai atrás de quem você pecou, de quem você ofendeu, de quem você murmurou, de quem você difamou e etc. Depois você vai e faz, né, como diz a Mateus aí. Aí, irmãos, porque o resultado vai ser no verso 25. Né? Eu quero ler isso aqui. Mateus 5 a 23 e 24. Mas no 25, 26 diz assim, ó. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. E em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bom, isso aqui é tremendo. Porque não só o Senhor não deixa de receber o que você está dando, como você abre uma brecha para Satanás te acusar. Né? É algo que realmente a gente não pode deixar passar em branco. A gente fala que Satanás está ao derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Então, se a gente abrir uma brecha que seja, ele vai vir para cima com tudo. Quer sejam as mínimas coisas, porque Satanás ele não trabalha nas grandes, é sempre nas pequenas coisas. Porque é do pequeno, da brecha pequena, é que ele vai conseguir alargar isso e fazer um grande estrago. 5. Quando um irmão pecar contra você, de quem é a responsabilidade de fazer as pazes? Mateus 18, 15. É a mesma palavra ali. De quem é a responsabilidade? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então, de quem é a responsabilidade, irmão? Ela é sua, né? É nossa. Então, a responsabilidade de fazer as pazes estará sempre com quem?
sempre conosco, é sempre eu. Não se esqueça que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. O que é um texto? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, tudo isso aqui, ó, é mandamento do Senhor. Tudo que a gente leu do início até agora, o Senhor tem falado, ó, se vocês me amam, então vocês guardem os meus mandamentos. E guardar, irmão, não é você pegar, colocar a Bíblia debaixo da gaveta, ou então as palavras que você recebeu, guardar no seu coração. Tiago fala: não sede somente ouvintes, mas praticantes. Ou seja, irmão, tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando é para a gente pôr em prática. Se Ele está falando restitui, vai lá e restitui. Se Ele está falando, Paulo está falando, não devais coisa alguma a não ser o amor, irmão, a gente sempre vai ter essa dica. A gente pode restituir o dano material, o dano moral, o dano físico, mas o dano, irmãos, aqui, do que Deus está falando na sua palavra, a gente jamais vai conseguir restituir. Não devais coisa alguma a não ser o amor. Eu vou bater nessa tecla sempre aqui, irmão, quando tiver oportunidade. Porque nós temos essa dívida para com os irmãos da igreja e para com as pessoas aí afora. Que a gente está deixando de amar as pessoas. Amém? Esses versículos que aprendemos falam de restituir o dano causado para com outro homem, outras pessoas ou irmãos em Cristo. Mas eu queria falar um pouco sobre restituição mais voltada para Deus e não aos homens, como eu disse no início, né? Eu ia estar falando algo no final que não é tão somente para coisa material, né? Ou para coisa com o nosso próximo. Mas eu esqueci, acho que ler o verbo 6. O que você deve fazer se alguém fizer algo contra você, mesmo sendo muito terrível? Mateus 6, 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Do 12 ao 15. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Isso aqui é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Te ensina a assinar. Jesus vai lá e ensina isso aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem alguém devendo alguma coisa para você, irmão? Como eu falei, não fique dependendo dele vir até você e restituir, né? Perdoe. Mesmo que a ofensa tenha sido partida da outra pessoa para a sua pessoa, nós temos essa obrigação, esse mandamento do Senhor. Perdoe. Irmão, se a gente não perdoar, a pessoa muitas vezes talvez nem lembre o que ela fez ou falou para você. E essa coisa vai estar aqui, ó, crescendo como uma bola de neve. Então, o prejudicado, na verdade, somos nós, não é quem nos ofendeu ou fez algo para as nossas vidas, né? Mas somos nós mesmos. Paulo, perdoa, mesmo que essa pessoa não chegue até você. Então, se você deve fazer algo, o que você deve fazer se alguém fizer algo contra você, mesmo sendo muito terrível? Perdoa, libera perdão, né? Por que se não liberar perdão? Primeiro, vai te criar uma raiz de amargura, de tanto você ficar pensando naquilo que a pessoa falou, que a pessoa fez, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, né? E outra, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, irmão, é duas coisas. Você deixa de liberar perdão, você se prejudica tanto na terra quanto no céu, porque o Senhor não te perdoa. Ele está falando aqui. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmão, é difícil? É, mas não é impossível. Porque o Senhor, Ele nos capacita de dia após dia, de ao amanhecer e ao anoitecer, né? E a causa, irmãos, de não sermos consumidos são as suas grandes misericórdias. Então o Senhor, Ele nos perdoa a cada dia. Por que a gente não vai perdoar o nosso irmão? Ou qualquer pessoa que seja, né? Então eu separei aqui 3 coisas, irmãos, que não está dentro da aula, né? Mas como a gente tem tempo, eu queria estar falando sobre isso aqui, né? Não é em prioridade de é o mais importante, nada disso, tá? São coisas que eu achei que deveria estar colocando aqui.
não é grau de importância nem nada, mas coisas que deveríamos restaurar também em nossas vidas. Amém? Primeira coisa, irmão, o nosso altar de adoração. Por quê? No Antigo Testamento, cada adorador edificava o seu altar pessoal. Em Apocalipse, João viu o tabernáculo celestial, no qual não há mais o altar de holocaustos, porque já não será mais necessário, porque os remidos do Senhor já estarão com suas novas vestes, lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que já foi morto da cruz. Mas João viu o altar dos incensos, que são as orações dos santos. Então, no Antigo Testamento, quem ministrava no altar dos incensos eram os sacerdotes, amém? E a gente está sendo ministrado, irmão, há quanto tempo sobre sacerdócio real? Nação, santo, povo eleito, somos nós, né? Os sacerdotes daquele tempo são os sacerdotes de hoje, porque somos nós os sacerdotes. E somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Precisamos ministrar nesse altar, no altar dos incensos. O fogo era contínuo lá no altar do Antigo Testamento, não podia ser apagado. Então precisamos entrar num nível de relacionamento com Deus mais profundo, mais intenso. Por quê? Porque precisamos estreitar, né, a adoração contínua ao Senhor. Porque a chama não se apagava. Então a nossa adoração não pode deixar de apagar. Ela tem que ser contínua. E em todo tempo, e em todas as circunstâncias. Eu só adoro quando Deus me abençoa. Aí eu adoro, eu canto, eu louvo, eu abençoo meu irmão da esquerda, da direita, da frente e de trás. Mas quando eu estou no deserto, na tempestade, eu nem lembro que Deus existe. Às vezes eu até lembro, mas é para murmurar. Senhor, por quê? Né? Então, restaurar o altar de adoração. No passado, o altar dos incensos subia sempre o cheiro de um perfume suave e agradável a Deus. Esse perfume precisa continuar a subir pelas nossas constantes e ininterruptas ministrações no altar dos incensos. Nós não podemos cessar de louvar e bendizer o seu santo nome do Senhor. Não todo dia acordou, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Vai se alimentar, irmão? Não é uma questão de ser religioso ou não, irmão. Mas, Senhor, obrigado por esse alimento. Por quê, irmão? Tem gente que tem comida para se alimentar. Né? Segunda coisa, restaurar o que? Ao Senhor. Isso aqui é restauração para Deus, irmãos. Amém? Restaurar o que? A santidade. Vemos em todo o Velho Testamento que Deus não liberava a sua unção e poder quando havia pecado no arraial. Deus sempre ordenava que primeiramente o povo se santificasse, como em Josué 3,5. Diz assim, irmão: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, nesses últimos tempos, houve muita licenciosidade, liberdade e permissividade. O mundo e o pecado entraram pelas portas da igreja. E agora toda imundícia, impureza, contaminação, pecado estão no nosso meio. Precisam ser lançados fora. Aproxime-se o grande dia das boas do Cordeiro da igreja. Né? E nós somos a noiva de Cristo. Então precisamos nos purificar. Precisamos nos lavar. Através do quê? Da palavra. Através da palavra a gente vai se lavar e vai se santificar ao Senhor. Essa é uma restituição que nós temos que devolver ao Senhor em nossas vidas. Amém? Precisamos restaurar e restituir ao Senhor um viver de total separação do pecado, de real santificação. E outra coisa, irmão, que eu coloquei, que é o tempo. Uma coisa que talvez a maioria de todos os cristãos do mundo inteiro que tem que restituir ou deve se restituir é o nosso tempo ao Senhor. Tempo a gente, muitas das vezes, a gente não tem. A gente deixa de fazer muitas coisas. Deixa de orar ao Senhor, deixa de fazer a sua leitura, né? E uma das causas pelas quais o Evangelho ainda não foi pregado a toda criatura é que o cristão hoje não tem dado apenas sobras, migalhas do seu tempo a Deus. Todos encontram tempo de sobra para tocarem os seus projetos, satisfazerem os seus anseios pessoais, mas parece que ninguém tem tempo quando se trata de realização da obra do Senhor. Precisamos reorganizar as nossas agendas pessoais e restaurar em nosso viver diário o tempo necessário para a comunhão com o Senhor e para o nosso engajamento no seu serviço. Precisamos restituir ao Senhor o tempo dele, que estamos utilizando indevidamente para o nosso próprio deleite. Aqui, irmãos, eu vou lembrar aqui os irmãos aquilo que o apóstolo Gustavo nos trouxe. Ele
Ele fez uma continha básica ali. Se nós lermos a Bíblia 15 minutos por dia, durante toda a semana, a gente vai ter X minutos que nós estamos ao Senhor. Mas quanto tempo nós temos num dia? 24 horas, 60 minutos, vezes 7 da semana, já são 1000 e tantas horas, né? Você pode pegar 14.000 horas, parece. Então a gente dá só 1000 horas. Se nós lemos, se nós oramos, se temos um devocional. Então, e o restante do tempo, para onde vai? Né? O Senhor, Ele requer isso de nós. A palavra de Deus diz que quando a gente orar, entra no nosso quarto, no secreto. E eu confesso aos irmãos, muitas das vezes a gente deixa de orar assim, por causa do cansaço, da fadiga, né? E a gente acaba se tornando como o nome que trocou por um prato de lentilhas, o monte de Jacó. Esaú, né? Por causa do cansaço, né? Ele trocou algo de precioso no mundo espiritual nos nossos dias, né? Naquele tempo talvez ele não tenha entendido o propósito do Senhor na vida dele, mas ele trocou o seu direito de primogenitura por causa de um cansaço físico, de um dia de trabalho. E a gente faz isso, a gente troca o nosso tempo por causa do cansaço. A gente prefere, muitas das vezes, eu vou na piscina, eu vou no cinema, eu vou sair com a família, eu vou sair com fulano, com ciclano, com Beltrano. E o Senhor diz, não, até não digo uma piada, mas a mãe pegou uma criança, deu 2 moedinhas para a criança, né? E falou, filho, vai lá, essa moedinha aqui você dá lá na igreja como oferta, e essa outra moedinha aqui você compra um sorvete para você. E a criança foi. E no meio do caminho, irmãos, a criança tropeçou, caiu, e caiu uma moedinha no bueiro e ela perdeu essa moedinha. A criança levanta, tem a moedinha aqui, mas que pena que foi o dinheiro da oferta. Né? Então, irmãos, muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente, para o nosso deleite, a gente segura o que é nosso, mas o que é de Deus, a gente deixa aí, né? Então, que a gente possa aprender, né, a cada dia, né? Não só hoje aqui, né, o que é a restituição, o ato de restituir coisas materiais a quem nós defraudamos, cometemos danos, mas o lado moral e também ao Senhor, amém? E no caso da dificuldade que perguntinho, às vezes as pessoas têm dificuldade, né? A pessoa está longe, alguma coisa que aconteceu, e às vezes ela carrega esse peso, né? E pode pensar que só se ela estiver com a pessoa, né? Restituir aquela amizade ou qualquer coisa assim. Então, não tem necessariamente, às vezes, você comprar, né, ou estar com essa pessoa, mas a atitude do seu coração e querer restaurar isso, restituir essa pessoa. Então a gente comentou aqui, né? Muitas das vezes a gente cometeu algo com alguém que está lá no Brasil, não tem como estar pessoalmente, né? E foi falado, né, que se não tem condições de você ser pessoalmente, então dê uma ligação. Né? Eu já até ouvi falando que você não deve ligar. Você tem que ir pessoalmente. Sim, né? Sim, pessoalmente. Mas se não há a possibilidade, né? Por causa da distância, né? Você liga. Né? Sempre nós dá mensagem também, porque a gente escreve, a gente escreve qualquer coisa e manda para qualquer pessoa. Mas você ligar, pelo menos, acho que seria o ideal. Né? Bom, se os irmãos tiverem alguma pergunta, né, para fazer, uma colocação que os irmãos quiserem estar compartilhando alguma coisa, né? Senão a gente posso estar mudando, né? Porque a gente vai ter algo. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo de aprendizado, Pai, na tua presença. Ó Deus, e sobre este tema, Senhor, que é tão difícil, Senhor, que o Senhor possa estar tocando em cada coração. Se existe uma pendência, ó Pai, com alguém, alguma situação, Pai, seja em que área for, mas que o teu Espírito Santo possa, Pai, a partir de hoje estar movendo, Senhor, para que haja acertos,
Pai, porque a nossa vida, Senhor, precisa romper. E muitas vezes por uma falta de acerto, uma coisa tão boba, mas que magoou, que bloqueou, Senhor, que atrapalhou, que quebrou, Senhor, vínculos, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar movendo. E que, como foi dito nesta noite, que parta de nós por termos esse entendimento, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque cada dia nós temos aprendido mais e mais contigo, em nome de Jesus.